Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Tema o Deus do povo de Jacó. Amém? Malaquias 3, 6. O Deus do povo de Jacó. Malaquias 3, 6. O Deus do povo de Jacó. Vamos à leitura da palavra de Deus com temor e tremor. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, estamos diante da Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz, amém, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. E as palavras do Senhor para o seu povo nunca são difíceis, ó Pai. Seus mandamentos nunca são penosos, amém? O seu fardo, aleluia, e o seu jugo, Senhor, são suaves, porque o Senhor é manso, porque o Senhor é bom. Ó Pai querido, Pai amado, o Teu Espírito nos conduz às palavras de Cristo e nos faz lembrar de todas elas, e elas são vida para nós. É como Pedro fala: como nos afastaremos do Senhor, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Pai querido, Pai amado, como éramos maus e perversos no passado, como muitas vezes ouvimos o Teu Evangelho e filhos de Deus falavam do Teu Evangelho para nós e nós zombávamos e ridicularizávamos a Tua palavra, o Teu ser. E hoje, Senhor, unicamente e exclusivamente pela ação do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, a Tua palavra é tão preciosa a nós, aleluia, ela é um tesouro, aleluia, o Teu Evangelho é como uma pérola preciosa, nos resguardamos nela. São tantos ataques, são tantas afrontas à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, à Bíblia, mas nenhuma delas nos abala, Senhor, porque temos a convicção do Espírito que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então fala conosco, Senhor, nessa noite, nos guia na Tua verdade, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, que nós possamos verdadeiramente regozijar no Senhor. Enche-nos, Pai, em nome de Jesus, do Teu Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Irmãos, uma coisa é certa: se alguém quiser saber quem são os eleitos de Deus, o que eles fazem, o que eles são e o que eles pensam, deve olhar não para os eleitos, amém? Não olhe para os eleitos, mas sim para o Deus que os escolheu e salvou, amém? Abre lá em Apocalipse 21. Se alguém quiser saber quem são os eleitos, o que eles fazem, o que eles são, o que eles pensam, não devem olhar para os eleitos, amém? Mas devem olhar para o Deus que os escolheu e os salvou. Apocalipse 21, versículo de número 3, diz bem assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa união mística entre povo de Deus e Cristo, amém? É maravilhosa. Você quer saber quem é o povo de Deus? Não olhe exatamente para o povo, olhe para o Deus que salvou ele. E aí vocês vão saber quem são os eleitos. E aí vocês vão saber quem é o povo de Deus. Quando alguém pergunta para um cristão verdadeiro quem ele é, quais são seus feitos, quais as suas habilidades, como pode um cristão falar de si mesmo, irmão? Imagine alguém falando assim: quem é você? No que você acredita? Quais são os seus méritos? Quais as suas habilidades? Você imagina um cristão verdadeiro falando: eu faço isso, eu faço aquilo? Não, isso é impossível. Antes, um cristão verdadeiro irá falar do seu Deus, de quem ele é e a quem ele tem, amém? Ele vai falar de Deus, do Deus vivo, que tudo fez por ele e ainda faz. É isso que o cristão verdadeiro faz.
Em Deus nosso Pai está toda a sabedoria, toda a excelência, todo o poder, todo o amor que ele, esse cristão, precisa. Está nele. Quem é você, cristão? O que você faz? Quais são as suas habilidades? O que você tem para dar à sociedade? Amém? Eu tenho Deus. Ele é minha suficiência, Ele é minha sabedoria, Ele é tudo para mim. E se faltar alguma outra coisa que eu não citei aqui, em Deus, verdadeiramente, esse cristão encontrará em grande abundância. Tudo em Deus. Veja lá Romanos, capítulo de número 20, capítulo número 5, na verdade. E se faltar qualquer outra coisa, em Deus, Ele, todo cristão verdadeiro, encontrará em grande abundância. Amém? Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos para o seu povo. Amém? Ele é o Deus do povo de Jacó. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20 ao 21. Sobreveio a lei, 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na graça de Deus nós temos todo e suficiente para a nossa vida. Aleluia! A graça é que nos conduz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Na verdade, não há para um cristão verdadeiro maior prazer, irmãos, do que pensar em Deus, em seus atributos, e acreditar a Ele, Deus, todos os méritos, dar a Deus toda a glória que lhe é devida. É isso que você tem no seu coração? Então você é um cristão verdadeiro. Aleluia! Não há prazer maior para um cristão verdadeiro do que pensar em Deus, em seus atributos, e acreditar a Ele, Deus, todos os méritos, dar a Deus toda a glória que lhe é devida. Romanos 11, capítulo de número 36, 11, 36. Veja o que Paulo faz, não é isso que Paulo faz? Porque dele, falando de Deus, né? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a glória, toda excelência, àquele que tudo fez, pelo qual tudo é feito, por meio dele, e para o qual eu fui feito, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu não posso dar nada a Deus, eu não posso dar minha santidade a Deus, Ele é que produz santidade em mim, aleluia. Eu não posso me justificar diante de Deus, é Ele que me justificou, aleluia. Eu não posso chegar lá com o meu arrependimento carnal diante de Deus, é Ele que me faz me arrepender, tudo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 6. Olha que coisa linda, irmãos. Amém. Todavia, para nós, para quem? Para o povo de Jacó. Amém. Todavia, para nós, para a igreja, há um só Deus, o Pai, de quem são toda a honra, toda a glória, são para Ele. E para quem existimos. Você existe para quem, irmão? Para Deus. Aleluia. Nós existimos para quem? Para aquele que nos salvou. Nossa vida deve ser dedicada a isso, a Deus. Amém? Existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aleluia. Esse é o prazer do povo. Glorificar a Deus, viver para Ele. Só existimos porque Ele nos alcançou. Amém? Porque sem Deus não somos nada. Amém? Só vai permanecer aqueles que foram alcançados por Deus e que estão na palavra do Senhor, porque esse mundo passa, o ímpio passa e se desfaz como a flor. Amém? Mas os que esperam no Senhor permanecerão para todo sempre. Amém? Em Cristo. As pessoas do mundo, irmãos, gostam de falar uma frase muito interessante, né? Tenha a mente aberta, não é? Tenha a mente aberta.
e honram aqueles que entre eles se destacam por sua capacidade intelectual em diversas áreas das ciências humanas. É normal isso, glória de homens para homens, né? Quando aparece um pouquinho mais inteligente, fica todo mundo babando. Olha a inteligência, olha a sapiência dele, né? Tem até crente babando aí por geólogo adventista aí, né? Acha uma maravilha e vai atrás, né? Geólogo, fala, sei lá, arqueólogo, né? E o cara aproveita e coloca uma Ellen White ali no meio e as pessoas engolindo essa heresia toda aí. Amém? Então, tem a mente aberta e eles vão ali, quando aparece alguém mais inteligente, mais capacitado, né? O que mais tem aí nas conferências coaches da vida, né? Seja cristã ou não, amém? Motivacionais, as pessoas ficam ali encantadas, né? Mas para um cristão verdadeiro, irmão, a honra é apenas daquele que criou todas as coisas, amém? Pois por mais que alguns desses homens se destaquem, e realmente há homens que se destacaram na história da humanidade pela sua inteligência, por serem grandes cientistas, grandes pensadores, não há dúvida disso, nós não questionamos isso, amém? Mas por mais que alguns homens se destaquem no meio de muitos, por sua erudição, pelas suas conquistas na área da ciência, da saúde ou de qualquer ciência desse mundo, comparados com Deus vivo e o simples evangelho, não são nada são. Todos eles comparados com Deus vivo e com a simplicidade do evangelho, nada são, desculpe. E do que adianta, irmãos, ter a mente aberta, como alguns querem que nós tenhamos, de ser escravo do pecado? O prazer do cristão é muito maior. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia, que coisa linda. O prazer do cristão é muito maior. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, 16. Aleluia. Que coisa linda, olha que texto maravilhoso. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Qual desses sábios, seja os que já passaram, Sócrates, Platão, cientistas que já tiveram nesse mundo, da atualidade, do passado, pensadores, homens grandiosos com seus pensamentos, músicos fantásticos, Beethoven, Bach, quem são eles para instruir a Deus? Nenhum deles. Pegue o passarinho mais simplesinho cantando e você vai ver mais beleza num passarinho, se você é um cristão, do que a melhor sinfonia de Bach ou de Beethoven. Aleluia! Porque Deus é maior do que todos eles. Quem pode instruir o Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Nós temos a mente do Senhor. Preste atenção, irmãos. Não caiam na lábia da serpente. Não se deixem enganar achando, como muitos hoje, nos dias de hoje, que a Escritura precisa se submeter às ciências humanas. Amém? Que sem as ciências humanas não há como interpretar corretamente a Bíblia. Amém? Hereges, filhos das trevas, os que pensam assim. A Bíblia não precisa de nada disso. Amém? A Bíblia não precisa da psicologia para ser interpretada. Não precisa da arqueologia para ser interpretada. As ciências é que devem se submeter à Bíblia. Amém? Se vamos usar algum argumento arqueológico, é a Bíblia que rege essa situação e não o contrário. Amém? Aliás, irmãos, a grande verdade é que a maioria das descobertas arqueológicas eles se basearam nos textos bíblicos e hoje em dia negam a Deus. Os arqueólogos de 20, 30, 40, 50 anos atrás, amém? Eles se basearam na Bíblia para encontrar alguma coisa. E hoje em dia a geração que veio depois nega a Escritura Sagrada como se ela não tivesse valor nenhum. Hereges. Um abismo chama outro abismo. Nós não precisamos mais uma geração de crentes. Não, a gente precisa da psicologia, não precisamos de nada. A Escritura Sagrada é suficiente para o seu povo. Nela temos sabedoria e consolo. Abre lá em 1 Coríntios, você já está nele, capítulo de número 2, versículo de número 2.
Veja só Paulo, como Paulo é diferente da maioria dos pregadores de hoje em dia. Como Paulo não buscou nada de ciências humanas. Em outra passagem ele fala, nós não falamos em sabedoria humana. Olha que Paulo decidiu no íntimo do coração dele, que eu tenha a mesma atitude de Paulo, e que todos aqui tenham a mesma atitude, pela misericórdia do Senhor, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não abria brecha na pregação dele para coisinhas humanas, para ciências humanas, para filosofia humana. Ele só ensinava ao povo dele tudo que estava relacionado a Cristo e esse crucificado. Acho que uma pregação anterior que a gente fez, a gente falou, pela misericórdia de Deus, porque não vem de nós mesmos, que há várias doutrinas na Bíblia, mas todas elas estão centradas em Cristo, na pessoa de Cristo. Você vai falar de justificação, Cristo está ali. Vai falar de regeneração, Cristo está ali. Não tem como fugir. É isso que Paulo falou. Vou falar de justificação. Vou pegar termos científicos. Não. A Bíblia é suficiente. 2 Timóteo, esse texto é muito famoso, eu sempre estou abrindo ele, mas devemos ficar para o crente. A Escritura Sagrada é suficiente para o seu povo. Nela, na Escritura, temos sabedoria, consolo. Estamos preparados nela para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Eu sempre estou lendo esses versículos, irmãos. Creia no que está sendo dito aqui, não é só uma leitura da boca para fora. Isso tem que fazer parte da sua vida, da minha, que Deus possa permitir isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum ensinamento dos homens é inspirado por Deus. Amém? Os melhores livros que os homens criaram, ímpios fizeram, não se comparam à Escritura Sagrada. Ela é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, e penetra lá no íntimo do nosso coração e discerne os nossos pensamentos. Amém? Nos leva ao arrependimento, nos converte, nos regenera. Aleluia! Muda a nossa vida, né? Conversão, regenera o nosso íntimo, a nossa disposição para fazer a vontade de Deus. Esse é o trabalhar da palavra no agir do Espírito. E ele continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, se você está triste, abatido, preocupado, aonde você vai encontrar consolo? Onde você vai encontrar luz? Onde você vai encontrar paz? Se não em Deus, em sua palavra, na meditação diária de quem Ele é e de seus atributos. Onde você vai encontrar? Você acha realmente que você precisa buscar outros livros? Não estou falando que você não possa ler livros bíblicos, tá, irmão? Bíblico no sentido assim, né? Escritores bíblicos, amém? Mas aonde você vai buscar consolo? Amém? Na Bíblia. Onde você vai encontrar luz, paz, se não em Deus e em sua palavra, na meditação diária de quem Ele é e de seus atributos? Abre lá em Mateus, capítulo de número 11. Você está triste, você está abatido, irmãos? Você está desorientado na vida? Amém? Você não sabe o que fazer? Amém? Vá a Cristo, vá a Deus, vá a sua palavra. Amém? Mateus, capítulo de número 11, texto famoso, mas parece que nós temos nos esquecido disso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Porque não somos melhor do que ninguém. Mas olha o que Jesus fala para você nessa noite, para mim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa linda, irmãos. Está sobrecarregado com as coisas, com as dificuldades do mundo, irmão? Vá a Cristo de novo, amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas uma geração de crentes está procurando os intelectuais do mundo, buscando as filosofias do mundo, tentando encaixar essas filosofias à Bíblia. Eles só estão trazendo fardo para si mesmo. Somente isso, nada mais do que isso. Salmo 37.
verso 3 ao 5. Salmo 37. Salmo 37, do verso 3 ao 5. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que coisa linda! Por que você está atribulado? Por que você está angustiado? Vá a Deus, vá a Cristo, recebe a Ele, porque Ele tem consolo, luz, paz para você. Agora volte para o texto principal, Malaquias. Vamos ler. Essa foi apenas uma pequena introdução. Profeta Malaquias. O texto fala bem assim. O texto vai falar de um atributo lindo de Deus, não é? Amém? Qual é esse atributo? Vamos ler? Porque eu, o Senhor, amém? Porque eu, Yahvé, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. O que significa isso, pastor? Deus é imutável. Como é que é isso? Por exemplo, Deus não muda em sua essência. Amém? Veja bem, nós não podemos ver a Deus, não é? Pois Ele habita em luz inacessível. A gente pregou isso, acho que na sexta-feira. É claro que em Cristo, amém? Como nós aprendemos na sexta-feira, pela fé podemos ver ao Pai, não é? Porque Ele, Jesus Cristo, nos revela o Pai. Amém? Mas quando digo que não podemos ver a Deus, quero dizer em relação ao seu ser. Amém? No que tange, ou no sentido do que Ele é feito. Amém? Ou como Ele é. Não tem como eu falar, Deus é assim e assado. Está escondido. Até os serafins não conseguem olhar para a glória. Amém? E ver, Deus é assim. Ele é feito disso. Isso, só Cristo, só o Espírito, que são Deus. Cristo revela aquilo que é para o nosso benefício. Amém? Nós apenas sabemos que Ele é e que Ele sempre existiu. É essa a revelação. Nós não sabemos a essência de Deus, nós apenas sabemos quem Ele é. Amém? E que Ele sempre existiu. Abre lá em Êxodo, capítulo de número 3. Então nós não podemos saber como Ele é feito, do que Ele é feito, como Ele é. Amém? Isso está vedado a nós. Nós não conseguimos ver a essência de Deus. Mas a Bíblia nos informa quem Ele é. Amém? Que Ele sempre existiu. Isso é maravilhoso. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Isso aqui é maravilhoso, porque os hebreus estavam ali inseridos numa idolatria tremenda. Eles eram escravos. Irmão, a Bíblia não entra em detalhes, mas com certeza eles eram obrigados a se curvar diante de todos aqueles deuses egípcios e a adorar a eles. Amém? E aí, de repente, Deus chama Moisés, e Moisés faz uma pergunta lógica, humanamente falando. Qual é o seu nome? Porque lá tem Osíris, tem Ra, tem os deuses egípcios lá que eles inventaram esses nomes loucos aí, tirados do coração ímpio. Amém? Qual é o seu nome? Aí a resposta de Deus é maravilhosa. Amém? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ele é o que Ele é. Ele sempre existiu. Amém? Ele não foi criado, Ele sempre esteve. Amém? Ele é o Deus Criador. Amém? Ele é o que é.
Irmãos, eu sou o Senhor e não mudo. Tudo nesse mundo muda. Até um diamante, com toda a sua dureza, não subsiste à ação do tempo. Daqui a milhões de anos ele vai se desfazer. Amém? Até ele se desgasta. Até o sol, tão brilhante, tão poderoso, não é? Se podemos dizer assim. Amém? A quem os povos pagãos olhavam e faziam do seu Deus. Amém? No seu coração corrupto. Até o sol, dizem os homens com as suas ciências, não é o mesmo sol de décadas atrás. Ele já consumiu parte da sua energia. Ele mudou. Isso é provado pela própria ciência que Deus permitiu os homens comprovar. Quando acabar o seu combustível, os homens falam, ele vai se apagar. Graças a Deus que nós não precisamos do sol, né? Porque a Escritura Sagrada fala que eles foram retirados e o povo de Deus habita na luz de Deus. Novos céus e nova terra. Olha para você, irmão, tudo muda. Olha como você mudou desde quando você nasceu. Amém? Tínhamos bundinha de bebê, né? Pelinha, né? Mudou tudo, não é? Você já não enxerga, eu então, só a graça, já não enxerga como enxergava antes? Marcos brinca comigo, você está ficando calvo, né, pai? Aí eu retruco, você vai ficar também. Espero que não. Não é? Você já não enxerga direito, você já não tem a força de antes, né? Eu sei que eu estou falando com uma igreja jovem, mas vocês vão sentir isso se Deus permitir que vocês vivam mais. Amém? Sua voz mudou, né, Marcos? Já não é mais aquela voz de criança. Amém? Você cresceu, alguns de nós, no caso do pastor, está diminuindo, está começando a diminuir, só cresce para os lados. Não é verdade? Nós mudamos. Já o nosso Deus não. Amém? Ele nunca muda. Ele é Espírito, perfeito e eterno ser. Deus vê o mundo, irmão, a história passar, vê o nascimento e morte dos homens, mas Ele a tudo vê sem mudar e a tudo vê na eternidade do seu ser. Amém? A sua essência nunca mudou, nem mesmo quando Ele, na pessoa do seu Filho, se revestiu da natureza humana. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. Amém? A carne não se tornou Deus, nem Deus se tornou carne, em uma mudança real da sua essência. Amém? Nunca na sua essência, não. Amém? As duas naturezas estavam unidas, com certeza, no Filho de Deus, em uma união hipostática, como já disse os teólogos. Amém? Entretanto, a essência de Deus continuou a mesma. Tiago 1,17. Cristo aqui já veio, na época de Tiago, já, né? Viveu entre eles, morreu, ressuscitou, está na glória. Veja o que Tiago fala. Amém? Tiago é bem claro, inspirado pelo Espírito. Tiago 1,17. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança. Tiago tinha consciência, pelo Espírito de Deus, que a vinda de Cristo não mexeu na essência de ele não mudar. Amém? Nunca mudou e nunca houve variação. Pense nos atributos de Deus, irmãos. Deus não muda, nem mudou nenhum deles. Ele é o Todo-Poderoso, ele continua sendo Todo-Poderoso. Porque se ele perdeu um pingo do seu poder, tudo já tinha sido destruído. Amém? Quando a Bíblia fala, né? E Deus descansou das suas obras, a igreja está bem consciente do que é isso, né? Mas vou falar de novo, vai. Gênesis, né? E no sétimo dia Deus descansou.
Aí as pessoas, ele se cansou e teve que descansar. Não. O sentido ali não é que ele perdeu o seu poder, amém? E precisou descansar. O sentido ali é Deus se contentou, amém? Ele criou tudo e tudo era bom. Ele poderia continuar criando? Sim, porque ele é o todo, mas ele descansou das suas obras. Ele falou, chega, é perfeito, é bom. Cria mais, Deus, para quê? Tá bom, não preciso, amém? É isso, contentamento, é um ensinamento de Deus para nós. Ele é onisciente, ou ele era onisciente no Antigo Testamento, ele continua sendo. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe, amém, o que eu faço quando eu estou sozinho, ele sabe o que eu faço quando eu estou em público, ele prescuta o meu coração e sabe o que se passa e quais são as minhas intenções. Se verdadeiramente o Espírito está me conduzindo na vontade dele. Ele era onipresente no Antigo Testamento, ele continua sendo. Ele está em todo lugar. Ele está em Plutão, em Marte, mas ele está com você no seu sofrimento, na sua luta, na sua dificuldade. Ele nunca te abandona. Amém? Estarei convosco até a consumação dos séculos de Jesus Cristo. Ele continua o mesmo. Ele continua, ele era o Deus sábio, ele continua sendo. Ele continua sendo maravilhoso conselheiro. Amém? Vai buscar conselho em quem, irmão? O Deus sábio. Amém? E se ele é sábio, é poderoso, quem pode frustrar ele? Amém? Todo o conselho de Deus é perfeito. A gente já pregou isso aqui, não foi? Porque os homens sábios podem dar conselho, mas não tem o poder de fazer com que aquele conselho dê certo. Deus o aconselha e ainda tem poder para fazer com o conselho dele. O conselho que ele te deu seja eficiente, seja bênção para você. Amém? Ele era Deus justo e santo no Antigo Testamento, ele continua sendo justo e santo. A santidade dele não denegriu em nenhum momento e a sua justiça também não. Amém? Ele vai julgar os homens segundo as obras que fazem. Amém? E sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Ele é santo e continua sendo. Ele era e é e sempre será. Ele era o Deus que é amor no Antigo Testamento, ele continua sendo. Porque se Deus deixou de ser amor, você e eu estamos perdidos. Amém? Ele continua sendo Deus de amor. Deus não muda seus decretos eternos. Ele não muda os seus atributos, mas ele também não muda os seus decretos eternos. Amém? Ele é imutável. Abre lá em Números, capítulo de número 23. Números 23. Deus não muda a sua essência, Deus não muda os seus atributos, Deus não muda os seus decretos eternos. Livro de Números, capítulo de número 23. Isso aqui é lindo, irmãos, veja só. Porque aqui está falando de Balaão, um profeta que não era profeta de Deus, mas Deus falou com ele. O Espírito Santo usa que a gente estava falando, né, irmão Leonardo? Usa o que ele quer, amém? Mas só sela os seus eleitos. Amém, glória a Deus, amém? E aí Balaão está aqui, ó, e Balaão vai profetizar a respeito da salvação, amém? Respeito à escolha de Deus, porque queriam amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão foi usado por Deus, apesar de ser um homem ímpio, amém? Olha que coisa linda, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Balaão amaldiçoou esse povo. Eu não posso. Por quê? Porque Deus já decretou. Eles são povo de Deus. Nada vai impedir eles de entrar na terra. Eles vão entrar. Como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ele não vai mudar o decreto dele por causa que os homens querem. Irmãos, veja só. Deus te deu vida eterna? Apenas creia. Por quê? Porque ele não muda. Deus te prometeu a vida eterna? Deus te prometeu que você vai entrar na Canaã celestial? Que Deus te dê a fé de Calebe, porque ele não
muda. Ele não muda. Apenas creia. Se ele disse naquela cruz, está consumado, quem pode te separar do amor dele? Se Jesus na cruz disse, está consumado, não há necessidade de mais nada. Eu salvei, eu fiz toda a obra para que o meu povo seja salvo. Quem pode te separar desse amor? No amor do Pai que entregou o seu próprio Filho por miseráveis pecadores. Apenas creia. Quem pode te separar? Paulo responde essa pergunta, né? Quem pode nos separar do amor de Deus? Abra lá em Romanos, capítulo de número 8. Se Deus te deu a vida eterna, apenas confia. Por quê? Por que, pastor, eu tenho que confiar? Porque Ele não muda. Se Ele prometeu, como é que Ele vai mudar? Ele não mente. Ele continua firme nas suas promessas. Romanos, capítulo de número 8. Quem poderá te separar do amor de Deus? Paulo responde para nós, cheio do Espírito Santo. Ele fala bem assim, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus, aquele que não muda, que o justifica. Amém? Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele, por quê? Ele não muda. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E pela misericórdia eu digo, acrescento, que Deus me perdoe, porque Ele não muda. Aleluia, Ele não muda. Preste atenção, o Evangelho, as promessas de Deus não mudam, pois Ele é imutável. O homem muda, e por mudar de maneira pecaminosa, tenta adulterar aquilo que é imutável, no caso o Evangelho, as promessas de Deus. Amém? Não é isso que nós estamos vendo aí hoje em dia? Para satisfazer os seus próprios desejos carnais, não, a Bíblia precisa ser atualizada, né? Isso são hereges. Deus não muda. O Evangelho de Deus não muda, é o homem que muda. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, não está aí para agradar pecadores terríveis, pecadores miseráveis, mutáveis pecadores. Amém? A Bíblia Sagrada, o Evangelho, não está aí para agradar pecadores mutáveis. Amém? A palavra de Deus é a rocha eterna. Se submeta a ela ou morra. Essa é a mensagem. Esta é a verdade que o mundo, e infelizmente muitos que se dizem crentes, não querem aceitar. E por isso o abismo não está longe deles. Irmãos, olhe para você, olhe para a igreja. Você vai cair muitas vezes. E o Deus imutável sabe disso, porque Ele sabe que nós somos pó. Mas nunca se esqueça das promessas de Deus, elas não mudam. Amém? Não mudam. Nós mudamos. Vá às promessas, pois você está seguro nelas. Não é o que você sente. Sua vida não deve ser regida pelos seus sentimentos, mas sim por aquilo que o Deus imutável te prometeu em sua palavra. Então olhe para as promessas de Deus, irmãos. E olhe para você. Não é que a promessa mudou, é você. Tem uma hora que você está... Sou super crente, hein? Olha que maravilha, agora eu faço. Com meu Deus eu salto muralhas. Passa um mês depois... Ai meu Deus, o que vai ser de mim? Deus me abandonou. A promessa mudou? Não, a promessa nunca mudou. Quem mudou foi você.
Está entendendo? A palavra de Deus é uma rocha eterna. Ela não muda. Amém? É você que muda. Então, vá sempre às promessas. Amém? Vá sempre às promessas de Deus. Porque a promessa de Deus não muda. E quando você vai às promessas, o seu ânimo é renovado. Você é consolado. Você é colocado de pé, não por você, mas pela promessa de Deus que foi dada sobre a sua vida. Irmãos, se há uma promessa de vida eterna e Deus não muda os seus decretos, o outro lado também é verdadeiro. Eu não sei aonde esse áudio vai chegar, se vai alcançar muitas pessoas ou não, mas uma coisa deve ser dita. Se é uma verdade que a promessa de vida eterna é uma verdade para o povo de Jacó, porque Deus é imutável, o castigo eterno também é. Também é. Abre lá em Marcos, capítulo de número 16. Se a salvação, se a vida eterna é uma promessa infalível, inquestionável, uma herança incorruptível para o povo de Jacó, porque Deus é imutável, pode ter certeza que a condenação também é. Amém? Também é. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas preste atenção no resto. Quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Paulo fala ao carcereiro, palavras de vida eterna. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, como foi a casa de Noé. Mas se você não crê, não tenha dúvida, irmãos. Não tenha dúvida, você que vai ouvir o áudio. Se você não crê em Jesus, e porque Deus não muda, você que não crê em Cristo e continua a acreditar na sua moralidade, amém? Não tenha dúvidas, pois Deus não muda. Se Ele falou, aquele que nele crê será condenado, Ele não muda. Se você continua confiando na sua moralidade, se você continua dividindo a glória de Deus com você e com as imagens de escultura, arrependa-se. Sinergista, romanista, você pecador, mentiroso, homossexual, ladrão, corrupto, idólatra, abominável, cães. A lista é grande, né? Você, arrependa-se, porque se você não crer, será condenado. Deus não muda. Deus não muda. Volte para o texto principal. Nós vimos que Deus não muda. Agora o texto fala algo a mais para nós, não é? Que coisa linda. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. O texto fala bem assim, amém? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó. O texto fala, ó filhos de Jacó. Os filhos de Jacó aí representam o povo de Deus. Aqueles a quem o Pai amou antes da fundação do mundo, sua igreja, seus escolhidos. Que é isso, pastor? Aí está falando somente de Israel. Será, irmãos? Vamos para a Bíblia? Amém? Como é que o pastor pode fazer essa ligação? Amém? Que os filhos de Jacó aí é a igreja, a totalidade do povo de Deus. Amém? Abre lá em Romanos, capítulo de número 9. Os filhos de Jacó aí representam o povo de Deus, aqueles a quem Deus, Pai, amou antes da fundação do mundo, sua igreja, seus escolhidos. Romanos 9, versículo de 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo o quê? A eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Amém?
Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. É como disse Spurgeon uma vez, não é? Pelo menos dizem que essa frase é atribuída a ele, né? O que espanta não é Deus odiar, aborrecer a Esaú. O que espanta é Deus amar a Jacó. O que espanta é Deus amar eu e você. Nós somos maus, nós somos enganadores. Nós passávamos a perna dos outros e os outros passavam a perna em nós. Nós éramos ruins, amém? Mas Deus nos escolheu. Deus nos amou. Quando? Antes da fundação. Antes, com amor eterno nos atraiu, amém? Essa é a palavra de Deus. Os filhos de Jacó são o povo de Deus, e estes, o Deus vivo, distingue ao chamá-los dos outros homens. Há uma distinção, amém? O povo de Deus é um povo distinto quando Deus o chama, amém? Nós não somos os mesmos do mundo. Aonde está isso, pastor? Abre lá em João, capítulo de número 1. O povo de Jacó é o povo de Deus, e estes a Deus distingue ao chamá-los do meio dos outros homens, amém? Olha que coisa linda. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, o povo de Deus é filho de Deus. Todos os outros são criatura. Mas o povo de Deus, aqueles que creram em Jesus Cristo, são chamados por Deus de filhos, filhos da adoção. Aleluia! Isso é um diferencial muito forte. O ímpio vai ranger os dentes. Ah não, todo mundo é filho de Deus. Não. Somente aqueles que receberam a Cristo Jesus são distintos e são chamados de filhos de... O resto é criatura. Os filhos de Jacó são um povo de Deus, e a estes o Deus vivo, aquele que não muda, prova ao chamá-los de maneira distinta dos homens. Ele trata de maneira distinta, eles são meus filhos, ele é o nosso pai, amém? Mas ele também prova a esses que ele chama de maneira distinta dos outros homens. Que coisa forte, hein? Abre lá em Filipenses 1:29. O tratamento de Deus para nós, irmãos, é diferente dos outros homens. E aleluia por isso. Você é filho de Deus, mas isso não impede de Deus fazer isso com você. Olha que coisa linda. E é um privilégio isso. Filipenses 1:29. Amém? Olha que coisa linda. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você acha que o homem ímpio padece por causa de Cristo? Mas você que é filho vai padecer por causa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo de número 15. Nunca se esqueça disso. Então, irmãos,
Como o evangelho de hoje em dia é estranho, não é? Não porque ele mudou, mas porque homens maus tentam mudar a ele. Ah não, você é filho de Deus, você tem direito a tudo material do mundo, você é filho do rei. A palavra de Deus não diz isso. Não que Deus não tenha boas coisas para nós. Não que o povo de Deus não possa ser próximo materialmente. Muitos foram na história da igreja, biblicamente falando. A gente acabou de ler Romanos, terminamos, tinha a Febe. E a maioria dos escritores crê que ela era uma mulher de posses, por isso que ela podia ajudar a igreja. Amém? Uma viúva, né, com muitas posses. Então, com o dinheiro dela, ela ajudava os que estavam sendo perseguidos, guardava, protegia. A maioria dos estudiosos entendem isso. Então, a questão não é essa. A questão é que quando Deus distingue e nos chama de filhos, Ele tem um tratamento diferente conosco. E o tratamento dele não é encher a gente de riqueza. Amém? É fazer para que a gente tenha o privilégio de ser perseguido por causa de Cristo. Isso é maravilhoso. João 15, amém? Versículo de número 8. 15:18, desculpe. Jesus falando: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, amém? Se vocês fossem apenas criaturas, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, sois filhos de Deus, povo de Jacó, pelo contrário, deles vos escolhi, amém? Por isso o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo odeia você? Sabe por que parte da igreja te odeia? Porque você tem coragem, porque é bíblico e é verdadeiro, de falar: Deus me escolheu. A eleição é bíblica. E aí muitos vão odiar você. Porque eu vos escolhi. Não. A glória é maior para um filho de Deus, para o povo de Jacó. Ou não há glória maior, não é? Já falamos que não há o que melhor pensar, mas a glória é maior para um filho de Deus, para o povo de Jacó. Não há glória maior do que por causa da verdade, por causa de Jesus Cristo ser alvo da fúria do mundo. Não há, não há. A igreja dos nossos dias tem que ser levada a essa verdade. Se você acha que a maior glória é que uma nuvem venha aqui e apareça, que a maior glória é um carro novo, é essas coisas do mundo, você está totalmente enganado e provavelmente nem filho você é. Mas a palavra de Deus fala: Deus castiga todo filho que recebe e açoita todo filho que ama. Amém? Já demos 2 versículos aqui lindos de como Deus distingue o tratamento dele com seus filhos. Isso é falta de amor? Não. Deus está nos moldando a imagem do seu filho, porque Cristo foi sofredor. Eu estou sofrendo demais. Lembre-se do seu Senhor, porque Ele sofreu muito mais do que você. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. O seu sofrimento nada mais é do que nada. Por isso que Paulo fala: esses sofrimentos aqui pequenos que nós temos não se comparam com a glória que iremos receber por causa de Cristo, que tudo fez por nós. Então a maior glória, aleluia, do povo de Deus, do povo de Jacó, neste mundo, é ser perseguido pelo mundo mesmo. Abre lá em Atos capítulo de número 5. Quando o mundo nos persegue, quando o mundo inventa todo tipo de mentira ao nosso respeito, Jesus fala: alegrei-vos, porque assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Foram cerrados ao meio, ninguém deu crédito ao que eles falavam. Mas alegrai-vos, aleluia. Atos capítulo de número 5, versículo de número 40. Olha que coisa linda. É um povo de Deus, o povo de Jacó é isso aqui, ó. Atos capítulo de número 5, versículo de número 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, deram uma chicotada neles, amém? Ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus. Então soltaram eles. O homem falou: não falem de Jesus. E olha o que eles fizeram. E eles, se retirando do sinédrio,
regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, por causa de Cristo, por causa da obra e da pessoa de Cristo. E o que eles fizeram? E todos os dias, não fala mais de Cristo, hein? Dá uma chicotada neles aí que eles vão ver. Põe eles no prumo aí, processa eles, fala que vai arrancar tudo deles, fala que vai cancelar eles. Ah não, me desculpa, não era aí bem isso que eu ia falar. E essa atitude do povo de Deus? Foram açoitados, falaram graças a Deus, porque fomos dignos de receber afrontas por causa de Jesus Cristo. E aí o texto termina, e todos os dias, no templo, na cara das autoridades, amém? No templo, e de casa em casa, não cessavam. Teve uma coisa que não cessou, né? Amém? Não cessavam, e não deve cessar, de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aleluia. Os filhos de Jacó são o povo de Deus. São aqueles que, como Jacó, receberam de Deus o dom da fé. Pela fé, vivem a sua vida. Amém? Os filhos de Jacó são o povo de Deus. São aqueles que, como Jacó, oram e lutam em oração com Deus. Amém? O Espírito Santo os leva a isso, pois sabe que em Deus, o Deus imutável, há bênçãos sem fim. Aleluia. Abre lá em Mateus capítulo de número 7. Por isso que você é chamado de o povo de Jacó. Mateus capítulo de número 7. Eu não preciso nem abrir lá no texto que fala disso, né? Jacó lutou com Deus. Nós lutamos com Deus em oração. Porque nós somos o quê? O povo de Jacó. Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 7. Olha o que Jesus fala para você. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, não lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Aleluia, que coisa linda. Vamos para um outro texto? Abre lá em Lucas 18. Lucas 18. Olha que forte isso aqui, irmão. Que lindo. Você é um homem de oração, uma mulher de oração, irmãos? Aí eu quero a salvação do meu filho. Vai lutar com Deus. Irmão, quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando de eu vou determinar, vou tomar posse. Não é isso, não. É humildemente orar com Deus. Porque quando você vai ver a história de Jacó, quando ele luta com Deus, ele sai dali mancando, como se fosse um aleijado. Ele não era mais o mesmo Jacó. Deus é imutável, mas Jacó mudou. Amém? Seu nome não é mais Jacó, é Israel. Porque eu, o imutável, vou mudar. E ele saiu mancando, nunca mais foi o mesmo. Alguns chegam a falar que ele está aleijado. Já vi pastor falando, saiu aí aleijado, não tinha mais força para ficar pegando peso, não. Saiu mancando. Aleluia. Aí eu quero a salvação do meu filho. Eu quero a salvação da minha esposa. Vai lutar com Deus. Vai orar. Amém? Vai orar. Porque o Senhor, a oração não muda Deus, mas muda você. Aleluia. E se for da vontade de Deus, para Deus não é impossível. Ele salva seu filho, salva sua filha, salva o seu marido, salva a sua esposa. Aleluia. Seu Deus vivo. Lucas 18, versículo de número 1. Isso aqui é Jesus falando. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, lutar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário.
Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por vir venha molestar-me. É engraçado o texto, né? Chega a ser engraçado. Ele não teme a homem nenhum, a Deus, mas ele estava com medo de levar uma pancada da viúva. Ela vai acabar me batendo. Eu estou com medo dela. Ele ficou com medo dela. Ela lutou. Amém? Agora é claro, Deus não é um juiz iníquo. É isso que o Jesus vai falar. Amém? Olha que coisa linda. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aleluia. Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ah, eu tenho muita fé. Você ora? Ah, não, já faz algum tempo. Que fé é essa? Que fé é essa? Não é? Olha para o texto principal. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Já estou indo para o fim. Preste atenção. Se o Deus vivo fosse imutável, com certeza você e eu seríamos consumidos no inferno. Amém? No lago de fogo. Não por causa, mas por causa do amor imutável de Deus, permanecemos até o fim. Se dependesse de nós, se ele fosse imutável, se a promessa dele não fosse certeira, nosso fim seria o inferno, o lago de fogo. Mas porque ele, o amor dele, e veja, né? Os atributos de Deus nunca se sobressaem ou se diminuem um em relação ao outro. Deus é amor e é um amor imutável. Deus é um amor santo. Amém? Estão sempre, porque é um ser. Amém? Um único ser. Mas por causa do amor imutável de Deus, perseveramos até o fim. Abre lá Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Aleluia. 5:10. Olha que coisa linda que Deus fala para você. Romanos 5:10. Amém? Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não há qualquer perigo, porque Deus é imutável. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha que texto lindo de Jeremias. Jeremias 31. Olha que coisa linda Deus fala para você, irmãos. Presta atenção. Que coisa maravilhosa. Jeremias 31, versículo de número 3. 31, 3. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. De longe se me deixou ver o Senhor. Olha que coisa linda. De longe se me deixou ver o Senhor. Irmãos, Jeremias está falando assim: Deus permitiu olhar para mim mesmo. Amém? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O que Jeremias está falando aqui é que Deus permite que nós temos essa percepção de que nós somos o quê? Alvos do amor dele. Que coisa linda. Aquele que é salvo sabe. Por quê? Porque Deus permite que nós sejamos o quê? Percebamos que nós somos alvo do amor dele. Que com benignidade e amor eterno ele nos atraiu. Ele me deixou ver como alvo do amor. É isso que Isaías está falando. Ele me deixou ver a mim mesmo como alvo do amor dele. Que coisa linda.
Que coisa maravilhosa! Eu sei que eu sou alvo do amor de Deus. Filipenses 1,6. Ele me deixou ver. Ele me deixou olhar para mim mesmo e ver o quanto Ele me ama. Que eu sou alvo desse amor. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Vamos perseverar até o fim, porque Ele não muda. Se você é alvo do amor de Deus, não há como mudar. Amém? Você sempre será alvo. Preste atenção. O povo de Jacó é o povo que chama Deus de Pai. Somos a família de Deus em Cristo. Olhe para a igreja verdadeira, irmãos. Somos muitas vezes incrédulos, ou Jacó não foi? Foi. Somos muitas vezes murmuradores, não é? Murmuramos. Caímos muitas vezes em pecado, falhamos, erramos. Nos esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes não oramos, nem lemos Sua palavra. Imagine se Deus fosse mutável, irmão. Já teríamos sido consumidos, sabe por quê? Não pelo diabo, não pelo mundo, mas por Ele mesmo seríamos consumidos. Porque Ele é fogo consumidor. Mas porque Ele é imutável, estamos aqui hoje, não é? E estaremos até aquele grande dia. E estaremos aqui até que todos tenham chegado ao arrependimento. Não é isso que Pedro ensina na sua epístola? Ele não tarda a sua promessa, a volta de Cristo. Antes quer que todos cheguem ao pleno conhecimento, ao arrependimento, ao pleno arrependimento. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, porque Ele é imutável, estamos aqui hoje, estaremos até que todos nós tenhamos chegado ao arrependimento, pois Ele não perde nenhum dos seus. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém?